Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Tá vendo? Passou rapidinho, não foi, Paulo Renato? Isso. Falei, semana passada já passou muito rápido. Na verdade, já estamos aqui, eu, Edu, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. E juntos vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aí no seu capítulo 3, Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 3, hoje com o item 20. Na semana passada, Kardec começa aí falando conosco que antes da gente pensar em convencer alguém pelos fatos, você primeiro tem que ver o que a pessoa acredita, né? Se às vezes a pessoa é ateísta, materialista, não acredita nem na alma. Como é que você vai convencer alguém da intervenção dos espíritos se ela não acredita nem que ela é uma alma, né? Então Kardec nos dá uma aula sobre isso e recomendações de como conduzir. E mesmo aqueles que acreditam na alma, também não basta, porque ele pode ver, mas se ele não tem o conhecimento teórico, né? Se ele não aprofundou no entendimento dos fenômenos, vai ser só um fenômeno para ele e que pouco vai mudá-lo, né? Temos visto aí muitas pessoas que são crentes, acreditam, mas veem e você vê pouquíssima modificação na conduta dessa pessoa pela falta de entendimento, né? O que Kardec também chamava de maturidade do senso moral. Então, vemos que muitos médiuns, conversamos sobre isso também, que participam das reuniões, que veem os fenômenos se produzem através deles e nem isso faz com que eles mudem a postura. Nós vemos aí muitos médios que você não acredita, fala assim, meu Deus, mas como pode? Ele vê, ele participa, como é que ele tem esse tipo de conduta? Porque isso só prova de que não basta ver para que a mudança real se processe, não é isso, Renato? Isso, e na questão da mediunidade propriamente dita, nós podemos avaliar e considerar que muitos desses médios que você se referiu, eles estão realmente, ou estavam não muito tempo atrás, antes da encarnação, na prova da absoluta incredulidade. Embora recebendo informações de benfeitores espirituais na esfera espiritual, eles, digamos, se deixaram convencer pelo raciocínio. Mas os seus amigos espirituais, protetores, orientadores, compreenderam a benefício dele mesmo, que se retomasse a experiência naquele clima de negação, em que a pessoa, quando envolvida pelos interesses do mundo, tende a se deixar por ele. Então os benfeitores entenderam, por mérito mesmo da pessoa, muitas vezes, não só pela necessidade, mas entenderam de dar a ela a prova dentro dela mesma. A prova não vem de fora, ela vem de dentro. Porque todos os elementos que poderiam formar uma convicção, quando vêm de fora, se a pessoa não está preparada, como nós comentávamos no programa anterior, se ela não está preparada no campo, como você também lembrou agora, do senso moral, né, que é a possibilidade de compreender coisas que, digamos, são abstratas, porque a compreensão das questões religiosas, elas são em algum nível abstrata. É preciso ter algum desprendimento da alma para que se possa compreender aquelas lições, porque se lermos tão somente com os olhos do corpo, sem fazermos essa abstração da alma, nós com certeza poderíamos ser levados a uma conclusão enganosa de que aquilo não passa de ficção. Então muitos espíritos têm nessa qualidade de médio, têm a prova neles mesmos. E você mesmo acentuou de que mesmo assim, com a prova incrustada na própria carne, porque a mediunidade é do corpo,
ela cria resistências àquilo que vê, àquilo que sente. Então a gente pode avaliar que sem esse instrumento de aperfeiçoamento, com certeza o espírito teria quedas morais bem maiores. Eu tenho me impressionado bastante, às vezes eu converso com a Miranda, né, porque a gente tem muito contato, né, com pessoas do movimento espírita, e a gente acaba escutando muitas histórias muito graves, né, sem nenhum julgamento, porque nós sabemos das nossas dificuldades imensas. Quem somos nós, como diria Jesus, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, mas nos preocupa pelos nossos irmãos, companheiros valorosos, muito deles, que realizam trabalhos muito bonitos, mas que estão completamente perdidos na questão moral. É como se eles fizessem a tarefa, eles cumprem com o trabalho da caridade, ajudam a muitas pessoas, mas a vida íntima e moral deles é totalmente desequilibrada, dissociada daquilo. É como se ele não conseguisse ter o mesmo foco que ele tem na tarefa que ele está realizando mediunicamente, ele age de forma diferente na sua vida diária. Eu me recordo, por exemplo, do livro Missionários da Luz, aqueles companheiros no capítulo 4, né, lembrando que o livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e o instrutor Alexandre, comentando que já estava há 9 anos ativamente acompanhando determinado grupo, né, de estudos da mediunidade, e dizendo que os companheiros não conseguiam levar para fora da casa aquilo que ali eles recebiam. E muitos estavam em situações muito complicadas, né? Uns por bebidas alcoólicas, por excessos de alimentação, problemas de conduta moral, desvios sexuais. E o André Luiz ficava assustado vendo aquilo tudo e perguntava, mas a gente não tem como fazer alguma coisa, ajudá-los? E o instrutor Alexandre diz, fazemos isso sempre, mas eles acabam atraindo de volta os espíritos que lhes são simpáticos. E o André Luiz ficou muito assim assustado porque ele não conseguia compreender que companheiros que eram dedicados à causa, ao trabalho, fora não conseguissem manter essa conduta. Então a gente tem observado que isso que o André Luiz coloca lá é uma realidade, hoje em dia mais grave ainda, né? Vemos companheiros que estão assumindo comprometimentos muito graves, sobretudo na questão do desequilíbrio sexual, do uso de drogas, lícitas ou ilícitas, poder, vaidade, disputas. E aí, Miranda, a nossa fala aqui é de solidariedade a esses companheiros, que são pessoas bem intencionadas, mas estão se comprometendo gravemente. Pois é lamentável, porque a nossa vulnerabilidade moral é tamanha, né? E às vezes o Paulo Renato, quando está conversando, ele sempre fala para nós ficarmos vigilantes, para não nos adornarmos com virtudes que nós não temos, porque às vezes numa tarefa, por misericórdia divina e necessidade extrema de alguém, benfeitores nos utilizam para uma palavra, um socorro, uma conexão mediúnica, que nós não nos iludamos que aquilo não é por mérito nosso, é mais por necessidade e misericórdia divina, porque a nossa fragilidade moral é muito grande e nós não fazemos ideia. Ao longo de 24 horas do dia, se não fôssemos amparados de perto pelos amigos que amam o Cristo e a causa a qual estamos ligados, nós resvalaríamos mesmo de forma muito sofrida. E o mundo nos seduz, não é? Nós vemos que, eu fico imaginando assim, ser o médico que o Chico foi aqui no Rio, para ele seria a mesma coisa, porque ele já era uma criatura que trazia uma forja moral muito trabalhada. Agora, para nós, ser médios numa situação social onde tantas facilidades e tantas ilusões e tanta coisa do mundo nos seduzindo, é um desafio muito grande. Porque nós não podemos ficar totalmente dissociados da vida social, não é? Desligados, isolados do mundo, porque aí também não haveria nenhum mérito, mas temos que ter esse sensor a nível de perceber até onde essa nossa convivência social não nos prejudica, nem nos faz perder a nós mesmos. É difícil, muito difícil mesmo. Não há por outra que nós temos sido, como diz o próprio instrutor do André Luiz, temos sido os campeões da promessa, os fracassados na realização. Muitos instrutores espirituais
espíritos envolvidos em grandes tarefas no mundo espiritual saem da esfera espiritual para assumirem compromissos na Terra, quer dizer, no corpo físico, e muitos deles realmente retornam mais complicados ou com as mesmas complicações de antes. E esses grandes benfeitores, eles compreendem, né, que o progresso é lento, é sólido, é seguro, porém lento, e que é natural a repetição dos mesmos erros até que nós amadureçamos uma maneira de agir diferente dentro de determinada situação, dentro de determinada circunstância. Então, eu penso que embora algum fracasso, algum deslize, né, em outros aspectos desses médios aqui levantados, eu acredito que muitos deles criaram muitas resistências até se deixarem levar novamente pelas tendências que trouxeram, né? Porque nós lembramos o fato da mediunidade, todos nós sabemos, não santifica ninguém e nem dá descrédito a ninguém. A pessoa está com um instrumento a mais de trabalho, como se nasce com o instrumento da possibilidade intelectiva, né, e outros tantos. Mas nesse campo nós lembramos de Judas de Iscariotes, né? Ele não era, olhando assim distante, não era médium, não tinha aquela informação direta do mundo espiritual, mas estava convivendo com o governador da terra, que trazia a ele e aos outros, né, informações, digamos, privilegiadas, porque o médium, bem ou mal, recebe informações privilegiadas, né, porque ele as recebe em primeiro lugar e depois repassa com seu colorido, e algumas outras informações devem ser guardadas pelo próprio médium, porque são informações que dizem respeito a si mesmo. Naturalmente, ele vai estender o benefício que fizer a si mesmo aos outros na medida da convivência. Mas nós lembramos de Judas, que também teve seus deslizes. Então, se Judas criou alguma resistência a traição de Jesus e depois cedeu às suas próprias inclinações, é compreensível que o médium também, depois de muito resistir às suas más inclinações, àqueles seus vícios do passado, é compreensível que ele ceda em algum momento naquele aspecto que ainda não conseguiu, em que ele não conseguiu se fortalecer. Até porque, assim como os apóstolos, todos nós estamos sob, sob interferências negativas o tempo todo. Os apóstolos estiveram sob essas interferências, né? O próprio Paulo de Tarso dizia que se ele pregava o evangelho não deveria ser elogiado por isso, porque ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Né? Então a vigilância deve ser permanente, porque as influências não são só de dentro, são as influências de fora, porque nós sabemos dessa nuvem de testemunhas que estão sempre, por afinidade, a nos convidar a refazer ou a repetir as mesmas experiências de ontem, com as quais nós ainda nos comprazemos, né? Então, dizer não àquilo que se gosta realmente tem que ter um grau de certeza, de maturidade, de convicção muito grande. É preciso amadurecer as convicções. Me parece que o ponto seja esse. É preciso pensar e repensar tantas vezes quantas forem necessárias sobre esse ponto doutrinário, essa verdade doutrinária. Né? Embora possa parecer maçante, monótono, repetitivo, e possa parecer sem utilidade, mas no meu entender é uma repetição absolutamente necessária para nós mesmos. Né? Nós somos espíritos reencarnados
estamos temporariamente numa instrumentação mais densa, aparecemos aqui no mundo físico para determinadas experiências que fora dele nós não obteremos. Mas somos espíritos reencarnados, nós não nascemos do seio da terra, né? O espírito não foi formado do barro da terra, o que foi formado foi o corpo, né? Nessa visão bíblica. Mas a nossa origem vem de Deus. E a pessoa fala, mas eu não compreendo Deus. Mas a criança pequenininha não compreende o adulto, né? Ela não vê as forças que a sustentam. Mas estão ali as forças sustentando a criança, a possibilidade do estudo, né, a possibilidade da saúde e tantas outras forças. A criança invisível, mas que são invisíveis para ela, mas que estão ali sustentando. São reais, Então a vida ela tem um significado, né? E como diz muito bem os espíritos Allan Kardec, vede o que é obra do homem e o que pode ser obra de Deus. O homem não criou a vida, o homem não criou e não mantém o universo. E ele as estuda, embora imperfeitamente, mas estuda. Então temos que compreender que a vida é o resultado de uma inteligência, porque ela se apresenta dessa forma, inteligentemente. Então não é porque não compreendemos ainda, embora o progresso espiritual vai nos fazendo compreender cada vez mais a vida, mas essa falta de compreensão absoluta não deve ser motivo para negação, né? E a gente observa que algumas entidades espirituais, pode parecer meio estranho, mas mesmo na esfera espiritual ainda mantém e alimenta essa negação sobre Deus. E às vezes se acercam de determinados indivíduos, de determinadas pessoas, aquelas que têm a palavra da imortalidade, justamente para lançar esse questionamento, né? Naturalmente isso é feito com a permissão dos espíritos amigos, mas a pessoa sugere a sua negação ao médium, e ele, ao invés de dar a resposta lógica, doutrinária, às vezes ele se deixa cair nessa malha, nessa armadilha filosófica. Então tem que se ter muita atenção com relação a isso, porque essas perguntas, essas sugestões chegam da esfera espiritual, especialmente para o médium que consegue registrá-las, chegam muito constantemente. E às vezes o médium distraído, né, ele acaba agasalhando esse tipo de ideia e acaba trabalhando com aquele fato mediúnico de uma forma mecânica, sem fazer daquele fato, sem tirar daquele fato o seu engrandecimento espiritual e uma base de convicção sólida. Então ele mecaniza as atitudes, mecaniza inclusive as ações de beneficência, com que essas ações não lhe dá mais a satisfação que dava antes. Como diz a mensagem do capítulo 13 do Evangelho, não lembro o espírito, mas que ela diz que na beneficência o espírito recebe as bênçãos que precisa, quer dizer, recebe a felicidade que precisa. Mas para isso o coração tem que estar disposto, tem que estar aberto. Se for feito só com o raciocínio, a atividade fica mecanizada e fica muito mais fácil depois a volta aos caprichos anteriores. Quer dizer, nós nos vemos novamente envolvidos por aquilo que desejávamos evitar. Como dizia ainda Paulo de Tarso, dizia que esmurrava o corpo dele para que ele não se visse condenado naquilo que ele condenava, né? Quer dizer, que ele não tornasse a edificar aquilo que destruiu. Então, às vezes, a gente se vê condenado naquilo que condena. Não faça isso, não faça aquilo outro, e a gente se vê depois fazendo a mesma coisa. A mensagem do Adolfo. Esse é o desafio. Adolfo, bispo de Argel. Mas o Paulo Renato hoje está tomado pelo Espírito Santo. Enquanto ele falava, eu estava lembrando do Jacó, no livro Voltei, né?
que ele tinha toda uma dedicação, mas o sentimento não estava envolvido a ponto dele tirar o que podia fazer de melhor. E ele fez muita coisa boa, inegavelmente. Houve muito benefício em torno, mas ele mesmo não recebeu o benefício por conta de não estar com o sentimento tão envolvido quanto poderia, eu deveria naquele nível. Ele agiu muito racionalmente, fez a coisa certa, mas no plano da razão. Ele teve crédito, mas o mérito ainda foi conquistado depois. Teve crédito, mas não teve elevação. Agora a gente fica refletindo, que foi aquilo que falávamos antes, da sedução do mundo e das situações, porque às vezes nós observamos que nós percebemos a nossa vulnerabilidade em certas áreas, e aí quando somos solicitados, não, eu não vou poder, mas você vai ficar isolado. Não é a questão de, mas você tem que, não, eu não tenho nada, eu tenho deveres a cumprir, eu sei do meu limite, e dentro daquilo que eu posso fazer agora, é isso, né? Então, ou é assédio de dentro pela própria vulnerabilidade, assédio de fora pelas facilidades, não é? E as cobranças daqueles que se incomodam e quando nos percebe, pelo menos fazendo esforço para se manter mais atento, mais vigilante e dando um recurso de aproveitamento melhor ao tempo. Então, também nós incomodamos. É aquela coisa, o outro sabe o que deve fazer, não se predispõe a lutar para conquistar, e quando percebe que alguém está fazendo isso, se incomoda, porque fica evidente para ele o descaso que está fazendo com a própria vida. Então seduz, seja nas áreas que forem, dos vícios materiais, dos vícios morais, das atitudes levianas, que não é porque nós sejamos melhores do que o outro, queiramos dar lição ao outro, é porque nós nos percebemos, sabemos da nossa vulnerabilidade, e se não colocarmos o freio, vai ficar doido. É interessante aí considerar novamente as lições do Chico Xavier, né? Que ele diz que cada um deve viver segundo os ditames da própria consciência. Então me parece que o ponto seja esse para aquele que deseje algo melhorar na sua personalidade. Como a Miranda falou, às vezes, embora nós falemos de eternidade, de imortalidade, né, de outras oportunidades, mas continuamos, muitos de nós, imediatistas. Muitas vezes a pessoa começa bem, mas termina mal, como ainda dizia Paulo de Tarso aos Gálatas: sereis vós tão insensatos que, havendo começado pelo Espírito, acabeis pela carne? Então a gente observa que ficou tantos anos na atividade do bem, mas que a vida está passando e não se aproveitou nada. E às vezes a pessoa dá o deslize justamente aí, porque ela quer aproveitar aquilo que ela considera resto de vida, embora fale de imortalidade. Chegamos aí ao final de mais um programa. Vocês devem ter percebido que eu não consegui ler o item 20, que o Paulo Renato, tomado pelo Espírito Santo hoje, mas era muito importante, né? Porque era uma reflexão necessária, né, baseado no que temos estudado aqui no Livro dos Médiuns, desse alerta em relação aos médiuns, a nossa conduta enquanto médiuns dentro da casa espírita, mas também, sobretudo, fora da casa espírita. Não existe médium de casa espírita, é médium 24 horas por dia, dormindo e acordado. Então, acho que foi muito importante o programa, trouxe reflexões profundas. Esperamos que os nossos companheiros que nos acompanharam aí hoje possam refletir, cada um em si. A gente sempre pensa no outro, né? Se fulano não visse esse programa, não, é para nós. Que a gente reflita e possa nos conduzirmos, né, com mais equilíbrio e segurança dentro do trabalho da mediunidade. Muita paz a todos. Semana que vem vamos ler o item 20. Paulo Renato vai deixar a Miranda e vamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1858 a 1868. Olá, meus irmãos, meus amigos, muita paz, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos, a Revista Espírita Pares, números pares, 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, assessorado pelo nosso querido irmão Pablo. Então, Astênio, nós tivemos que parar, aquele finalzinho, do isolamento dos corpos, do isolamento dos corpos. E aí eu queria que você voltasse só ou resumisse, para que a gente desse continuidade. Perfeito. Então nós estamos estudando na revista de fevereiro de 1858 o isolamento dos corpos pesados. Então Kardec estava, ele mesmo presencialmente, na casa de um senhor chamado Senhor B, que é uma pessoa bastante respeitada, e que uma mesa de 100 quilos de peso se movimentava de um lado para o outro, ficava além do chão, além do chão, 10 a 20 centímetros além do chão, na presença de 20 a 30 pessoas, essa coisa toda, Então Kardec completa aqui a narrativa sobre o tema que ele está chamando de isolamento dos corpos pesados. Ele fala o seguinte: muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias, também mais extraordinárias do que esses que aconteciam na casa do senhor B. E é interessante destacar que ele fala sejam espontâneos ou provocados. Então não necessariamente tem que ter um grupo com a intenção de fazer os fenômenos acontecerem, colocar as mãos nas bordas da mesa, e daí por diante. Então sejam espontâneos ou provocados e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias. Porém, quando tivermos sido testemunhas, relatá-lo-emos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se, no fato relatado acima, nos tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto, e com a rapidez de um piscar de olhos. Então Kardec era muito pé no chão, Com certeza. A mesa volitava, mas ele não, ele não. Então, assim, se ele simplesmente relatasse que viu ela se levantar, todos podiam achar que ela se levantava até o teto, que as pessoas passavam por baixo. Agora, na casa do Sr. B isso não acontecia, mas em várias outras situações acontecia. Sim, das pessoas passarem por baixo da mesa levantada. Sim. Aí nós temos outras fontes de estudos para isso. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que eles emprestam à imaginação. O que não haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. Se se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo, e todavia nada é mais verdadeiro. Então Kardec diz a superstição normalmente é filha da realidade. A gente ainda não tinha ouvido falar isso aí ainda. É verdade. Mas é interessante, a superstição não nasce do nada não, nasce de algumas observações. Bom, não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina a superstição, e começa a outra, a realidade. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas, há ideias que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo ao qual o bom senso fará justiça. Então, se a gente mostrar o que é real, o exagero passa a ser ridículo. Exatamente. Tranquilos, então nós concluímos na revista de fevereiro de 1858 o estudo do isolamento dos corpos pesados. Obviamente que nós não temos todo o estudo da doutrina espírita sobre o isolamento dos corpos pesados apenas nessa página do livro. Com certeza. Nós temos ao longo da revista espírita vários outros estudos sobre o mesmo tema e em outras obras espíritas também. Exatamente. E aí agora Kardec traz para essa revista espírita de 1858
um texto que ele intitula A Floresta de Dodona e a Estátua de Mêmenon. Né, a Floresta de Dodona e a Estátua de Mêmenon. Esse é um texto que eu já percebi que chama muito a atenção dos estudiosos da Revista Espírita. Se a gente procurar na internet, né, esse tema, a gente vai ver palestras, inclusive, a respeito desse tema. Então, a Floresta de Dodona e a Estátua de Mêmenon. E aí Kardec começa dizendo o seguinte: para chegar à Floresta de Dodona, passamos pela Rua Lamartine, e paramos um instante na casa do senhor B. Então, só para entender isso aqui, porque alguém que esteja chegando agora pode achar, bom, Kardec estava indo na direção da Floresta de Dodona e passou pela Rua Lamartine. Não. A Floresta de Dodona, os fenômenos da Floresta de Dodona ocorreram 2.500 anos antes de Kardec. Né? Então, assim, mas ele queria tratar do fenômeno da Floresta de Dodona, que é bastante conhecido na história. Só que, para ele poder chegar lá, ele primeiro passou pela casa do senhor B, né? Porque os fenômenos ocorridos na casa do senhor B poderiam ajudar a explicar os fenômenos ocorridos na Floresta de Dodona. Tá clara? Claríssimo. Né? Então ele fala assim, para chegar à Floresta de Dodona, passamos pela Rua Lamartine e paramos um instante na casa do senhor B, onde vimos um móvel submisso propor-nos um novo problema de estática. Qual era esse móvel submisso, Mari? Uma mesa de... aquela mesa de 100 quilos. 100 quilos, né? Não é isso? E aí, assim, isso nos propõe um novo problema de estática. Com certeza. Porque, em princípio, a mesa de 100 quilos tinha que estar paradinha no chão e não se andando para lá e para cá, né? se levantando. Nem no alto, né? Isso. Os assistentes, em qualquer número, colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há ali nem números, nem lugares cabalísticos. Então não tem que ser 7, não tem que ter... Né? Não tem superstição. Não tem superstição. Apoiam as mãos sobre a beirada da mesa, né? Sim. Mentalmente ou em voz alta, apelam aos espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Então Kardec está continuando a tratar, para ele chegar da Floresta de Dodona, ele está continuando a relatar o que acontecia na casa do senhor B, né, e dizendo que os espíritos poderiam ser evocados pela voz ou simplesmente pelo pensamento. Ele diz que eram espíritos que tinham por hábito levar em conta o convite daquele grupo. Sendo conhecida a nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, quer dizer que quem provoca esse fenômeno são sempre espíritos de categoria inferior, né? Então ele fala assim, sendo conhecida nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, nós os tratamos um tanto sem cerimônia, né? Ou seja, com intimidade. Né? Kardec disse assim, não era um tipo de espíritos que você precisaria estar genuflexo perante eles. Né? Isso. Apenas são decorridos 4 ou 5 minutos quando um ruído claro de toque-toque se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseje. A vibração é sentida nos dedos e, ao aplicar-se o ouvido à mesa, reconhece-se sem qualquer equívoco que o ruído se origina na própria substância da madeira, visto vibrar a mesa inteira dos pés ao tampo. Né? Então, eu via o toque-toque, colocavam o ouvido na mesa, percebiam que estava vibrando, né? E quem estava numa sala ao lado também ouvia o toque-toque lá da mesa. E não era assim automático, porque repetia o que as pessoas solicitavam. Então, se pedia um toque, era um toque, se pediam 10 toques, eram 10 toques. Quer dizer, havia uma causa inteligente, né? Isso, né? Porque compreendia o que os encarnados estavam querendo. Exatamente. O que eles pediam, eles atendiam, né? Bom, qual é a causa desse ruído? É a madeira que opera esse ruído, né? Ou, como se costuma dizer, um espírito. Afastemos inicialmente qualquer ideia de fraude. Encontramo-nos em casa de pessoas muito sérias e de muito boa companhia para se divertirem à custa daqueles que recebem de bom grado. Aliás, essa casa não é de modo algum privilegiada. Fatos idênticos se produzem em 100 outras, igualmente distintas. Seja-nos permitido uma pequena digressão enquanto aguardamos a resposta. Então, Kardec ele introduz o tema, né, que ele fala assim, qual a causa desse ruído? Então, o que ele está aguardando a resposta é para essa pergunta. Né? Aí ele fala assim, é a madeira que opera ou, como se costuma dizer, um espírito? Ele fala assim, enquanto aguardamos a resposta,
resposta para essa pergunta, deixa eu fazer uma digressão. Então, a gente tem que prestar atenção nessa digressão aqui, senão a gente se perde. Com certeza, vamos lá. Ele fala assim, um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Isso aqui não parece ser fato real. Kardec está fazendo uma digressão, né, para poder voltar ao tema da causa do ruído, tá certo? Ele fala assim, um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído, e, sobretudo, por sua repetição, se é causado por um estalido de madeira, pela agitação do vento ou outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate querendo entrar. Então, pela natureza do ruído, imagina se é alguém que está batendo, se foi o vento que entrou. Né? Bom, neste último caso, né, se é alguém querendo entrar, o ruído tem um caráter intencional, que não pode ser posto em dúvida. É o que pensa nosso estudante, né, o bacharelando aqui, né? Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso, pondo à prova o visitante. E aí esse bacharelando, o estudante, se dirige a quem esteja eventualmente batendo na porta, ele ouviu apenas a batida, né? Ele fala, se é alguém, diz, batei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Batei no alto, embaixo, à direita, à esquerda. Batei o compasso, batei o toque de chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Sim. Então, esse estudante, tendo ouvido o toque que parecia alguém chamando a porta, ele fala assim, bom, pode ser alguém chamando a porta, mas pode também ser o vento, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu quero primeiro saber, antes de me levantar para ir abrir a porta, eu quero primeiro saber se é alguém realmente batendo na porta. Então, ele faz esses testes, porque o vento não poderia atender, esse tipo de coisa, né? E aí, se ele dá ordens e ele é obedecido, então tem alguém na porta. Com certeza. Tá certo? Bom, seguramente, pensa ele, não pode ser o estalido da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que se o suponha. Eis um fato. Vejamos a que consequências nos conduzirão os argumentos silogísticos, né, o raciocínio silogístico. Né? Raciocina, então, da seguinte forma. Então, o estudante raciocina da seguinte forma. Tá? O estudante agora, diante do toque que ele ouviu na porta, fazendo um raciocínio. Né? Então, raciocina, então, da seguinte forma. Ouço um ruído. Logo, é alguma coisa que o produz. Então, esse é o raciocínio silogístico. Né? Ouço um ruído. Logo, é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando. Portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira. Sim. Que não tem cérebro. Isso é. Se é inteligente, não é a madeira, nem o vento. Se não é nenhum e nem outro, é alguém. Então está lá o jovem, antes dele levantar para atender a porta, raciocinando isso tudo, né? Então foi abrir a porta. Depois disso tudo, era chato mesmo, né? Então foi abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser doutor para chegar a essa conclusão. E julgamos nosso aprendiz de bacharel bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte. Suponhamos que, ao abrir a porta, não encontre ninguém e o ruído continue exatamente da mesma maneira. Né? Então, ele concluiu que, diante de todos aqueles testes que ele fez, né, que não poderia ser o vento, nem a madeira, aí ele foi lá atender a porta. Pô, era alguém com certeza. E se eu abrir a porta e não tivesse ninguém? Exatamente. Não é isso? Bom, ele prosseguirá o seu raciocínio. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente, visto responder ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim, e é certo que não sou eu quem bate. É, pois, outro. Ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível. Então continua o raciocínio silogístico, né? É porque é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Sendo invisível o que bate, não é um ser corporal humano. Então, está percebendo que ele está continuando o raciocínio dele? Sim. Agora é diante da porta que não viu ninguém. Né? Bom, à vista disso,
Desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos, e não sendo corpóreo o ser que bate, há, pois, de ser um espírito. E aí o nosso jovem concluiu o raciocínio dele de que foi um espírito que bateu, que bateu na porta. Ele usou a lógica. Usou a lógica, né? Não é madeira, não é o vento, porque não poderia fazer isso. Se está tendo batida, né, e ela obedece ao meu comando, à direita, à esquerda, né, para cima, para baixo, então tem que ser alguém. Lógica, só está usando lógica. E não seria lógico ele falar assim, estou sendo joguete de uma ilusão. Né, porque ele fez tantos testes, né? Sabe? A ilusão não poderia... Não existe, E aí Kardec prossegue, né, dizendo assim: julgamos perfeitamente lógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade no que concerne as experiências feitas na casa do Sr. B. Então Kardec está dizendo assim, esse estudante que é uma suposição, uma imaginação. Mas na casa do Sr. B, não, lá é a realidade, né? Ele fala assim, acrescentaremos. Você lembra que atrás ele falou assim, antes de darmos a resposta, de encontrar a resposta, vamos fazer uma digressão. Fez a digressão, agora voltou para a resposta. Tá certo? Então julgamos perfeitamente lógicas as conclusões do nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade no que concerne as experiências feitas na casa do Sr. B. Acrescentaremos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem, ainda que a mesa estivesse livre de qualquer contato. Conforme o desejo expresso, desejo manifestado, né, pelos participantes, né? Assim conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta e em outros lugares. E não precisava botar a mão na parede, na porta, né? Designados verbal ou mentalmente. Indicavam a hora, o número de pessoas presentes, batiam o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área desconhecida. Né? Então, o que pedisse, ele fazia. Né? Então, se perguntasse quantas pessoas estão aqui na sala, ele dizia quantas pessoas estão na sala. Tem 10, tem 15, tem 20, através do toque. Isso. Imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados. Então a gente se lembra lá do nosso fantasma, né, da senhorita Clero, é isso. As rajadas de tiros isolados ou de pelotões e muitos outros efeitos que seria cansativo descrever. Foi-nos dito terem ouvido imitar, em certo círculo, o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a determinadas questões. Ora, é a essa causa inteligente que chamamos, ou melhor dizendo, que chamou a si mesma espírito. Então Kardec diz assim, essa causa inteligente que a gente conclui pelo raciocínio silogístico, né, que é uma causa inteligente, o que nós chamamos de espírito, ele disse, não apenas nós chamamos de espírito, essa causa se chama de espírito. Né? Nós a chamamos de espírito porque ela se chama de espírito. E até porque ela não quer se identificar, né? Sim. Essa também é uma outra coisa interessante que você vê com esse fenômeno aí. O próprio espírito não quer se identificar. Ou não quer, ou não pode, né? Ou não está autorizado a se identificar. Né? Exatamente. E até porque muitas das vezes não adiantaria nada se identificar. Vai dizer o nome, que significa esse nome? Absolutamente nada. Já que morreu, né, já que desencarnou há muitos anos, até uma pessoa desconhecida, né? Passou pela vida sem ser conhecida de ninguém. Exatamente. Então, quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por meio de um sinal particular que desejava escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito seu pensamento. Então, nem sempre ele se comunicava, dava ensinos, etc., respostas, só através das pancadas. Existia outro momento em que ele, através das pancadas, dizia, fulano, toma do lápis, né? E aí escrevia através das mãos do fulano. Agora é interessante, né, porque é super importante que nós tenhamos esse cuidado de Kardec, né, que ele coloca aqui na figura desse bacharelando, né,
Porque nós também ouvimos ruídos nas nossas casas, né? Os mais diversos. Normalmente a noite é riquíssima de ruídos, né? Até por causa do silêncio, né? Isso, né? Então, porque você tem as paredes quentes durante o dia. À noite você vai para o seu quarto, se liga o ar-condicionado. É natural que... ocorra estalidos, Isso, né? que ocorra a própria estalidos. madeira que está mudando de temperatura, porque o quarto está com ar-condicionado, de dia não estava. Sim. Se você desconfia que é um espírito, aí você deve pedir a ele, olha, então agora bate aqui na minha cabeceira. Né? Se ele te atender... Dá um sinal aqui. Isso, né? Se ele te atender, deve ser um espírito, né? Faz Começa outros, a ficar preocupado. Faz outros testes. Porque se tiver fazendo um estalido no armário, né? Numa cômoda, normalmente é por causa da mudança de temperatura, né? Eu morei numa casa alugada que o proprietário, na época, ele falou, olha, fica tranquilo, de vez em quando você vai ouvir uns barulhos na casa. E aí eu procurei saber, né, quem tinha residido antes de construir aquela casa, havia um terreno e ali tinha sido um local tinha sido um cemitério. Olha só. Uhum. E aí o que acontece? Realmente fazia ruídos. Né? Claro que eu não tive essa perspicácia que o Kardec teve, né? Mas eu comecei a ler, né, o Evangelho dentro de casa e com o tempo esses ruídos desapareceram. Né? Porque você vê uma casa situada num lugar no terreno onde houve um pequeno cemitério indígena na época, né? Então, provavelmente podia ter alguns irmãos ali, né? Pode, também como pode, né? Nós os espíritas, né? Como dizia Gabriel Delane, somos os positivistas da religião. Sim. Né? Então, podem ser os espíritos, mas também onde tem cemitério, onde tem gases ainda no subsolo, também, né? Pode ser. Pode provocar esses fenômenos. Exatamente. Também, né? Então, depois que você fizer todos os testes, não é gás, então deve ser espírito. Se não tiver manifestação inteligente, se a manifestação for puramente física, então você não tem que concluir logo que é espírito, né? Bom, mas a gente está ainda com um tempinho, né? A gente vai começar o próximo parágrafo, a gente vai repetir na nossa próxima reunião para não se perder. Tá? Só para a gente poder completar o tempo da gente agora. Então Kardec diz assim, entre os assistentes, não falando do que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e adeptos fervorosos, mistura pouco favorável, como se sabe. Então Kardec fala assim, quando não há um grupo homogêneo, complica, né, a situação do fenômeno, que nós falamos no programa anterior. Tem gente que atrapalha a realização do fenômeno. Fazem um esforço para atrapalhar até, né? Porque como não acreditam, né, não colaboram. E é importante a gente estar informado disso por Kardec. Às vezes você vai dirigir uma reunião de desenvolvimento mediúnico e você é esse tipo de material isolante, que o fenômeno mediúnico não vai acontecer de jeito nenhum onde você estiver. Exatamente, né? exatamente. Bom, ele só completando, ele fala assim, deixaremos os primeiros à vontade. Então, de primeiros que ele fala? Ele fala assim, havia incrédulos autênticos, então esses são os primeiros. Deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles, né, porque ele não vai insistir para que eles acreditem de maneira alguma. Mas a gente para por aqui e na próxima a gente retoma aqui mesmo, né? Então, se é que nós estamos interessados nessa coisa linda aqui. Estamos, porque a gente está aprendendo, né? E até diferenciar como o Kardec fazia para diferenciar os fenômenos que ocorriam. Né? Isso nos deixa muito mais à vontade com os espíritos, com os fenômenos, né? Sim. Então, terminamos por hoje. Muita paz a todos. E nos despedimos, eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E acompanhado do nosso irmão querido, que faz o trabalho nos bastidores, que é o Pablo. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.